Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Francisca. E naquele dia eu tinha trabalhado muito, nossa, eu tinha trabalhado bastante. Sabe quando você chega em casa do trabalho exausta, cansada? Ainda mais que eu vim naquele ônibus lotado, então eu tive que vir grande parte do tempo de pé, até que eu consegui sentar, mas já estava chegando em casa, estava exausta. A jornada daquele dia não tinha sido nada fácil. O silêncio tradicionalmente me recebeu assim, como me recebia todo dia, era rotina. O silêncio da minha casa me recebeu sem cerimônia. Entrei apressada, já pensando no que eu ia fazer, que meu banho tinha que ser rápido, comer alguma coisa, um lanche rápido. E olha, eu já tinha que cair na cama para descansar, para dormir um pouquinho. Você sabe como é que é a vida de pobre morando em cidade grande, não é mole não. Então entrei apressada e mesmo com o esforço de fechar a porta delicadamente, eu acabei soltando a maçaneta e a porta deu aquele estrondo, sabe? A porta deu aquela batida. Parece que a porta tinha sido puxada por fora, sabe? Eu estava fechando com uma certa delicadeza, mas de repente a porta ganhou uma velocidade e deu aquela batida, como se alguém tivesse puxado a porta do lado de fora. Fiquei assustada, muito assustada com isso. A iluminação na casa era fraca, apenas o que eu consegui roubar dos postes de luz de rua. Fui em direção à sala de jantar para tirar minha bolsa, que estava pesando já no ombro, com os olhos já mais acostumados à penumbra. Foi quando eu olhei para o lado e vi, com esses olhos que a terra um dia haverá de comer, vi nitidamente um homem sentado no meu sofá, pernas cruzadas, todo vestido de preto. O homem estava lá, sentado no meu sofá. Ele me viu com o rabo de olho, e tanto ele me viu com o rabo de olho, que ele apenas acenou assim para mim, rapidamente. Meu Deus, eu pensei, que homem é esse? Dentro da minha casa? Que homem é esse? E a porta da sala já havia sido trancada, porque se ela tivesse destrancada, eu correria até lá, abriria a porta e sairia para fora gritando socorro, mas estava trancada a porta. Inclusive, ela deu um estrondo ao fechar. Ele, o homem, se me acenou, não abriu a boca, mas era como se um sorriso infernal se desenhasse numa face sem rosto. Não havia rosto,
Seus olhos e boca, na verdade, eram uma mancha escura e sem definição. Tudo o que eu via era uma sombra do que poderia ser. Eu não tinha certeza se era o rosto, mas uma sombra. De repente, a boca se entreabriu sem falar. A boca do homem se entreabriu sem ele falar. Eu congelei com susto. As minhas pernas, que antes dariam até para eu fugir se a porta da sala estivesse aberta, as minhas pernas agora bambearam. Eu estava congelada com susto. O homem, sentado no meu sofá, era magro. Magro, muito magro. E descomunalmente alto. Ele era alto. O homem estava sentado no meu sofá. E eu olhava para ele, magro, alto. Eu pensei em gritar, mas tudo durou apenas alguns milésimos de segundos. O suficiente para minha bolsa se espatifar no chão. A bolsa estava no ombro. Eu não sei como a bolsa se descolou do meu ombro, não sei se pela minha tremedeira, pela minha reação. Eu não me lembro de como a bolsa soltou a alça do meu ombro, mas ela se soltou, se espatifou no chão e tudo que havia dentro dela rolou pela sala fora. Saí do torpor e consegui bater a mão no interruptor da luz que eu ainda não tinha acendido. Quando eu bati a mão na luz, que a luz se acendeu, eu olhei para o sofá. Não havia mais nada. O homem, magro, alto, sem rosto, não estava mais lá. Nem sinal de alguém sentado no sofá. Eu respirava com uma certa dificuldade. Todas as minhas coisas caídas no chão, inclusive maquiagem, tipo batom, um pó que eu levava, no que bateu no chão, se escorregou para perto do sofá, onde estariam os pés do homem. Sabe quando bate no chão e espirra? Foi para perto do sofá, onde mais ou menos estariam os pés do homem. O homem não estava mais lá. Então eu peguei os objetos que caíram da bolsa no chão. Eu fui pegando com a mão e fui, ao invés de colocar tudo na bolsa de novo, eu fui jogando numa mesa que tinha de centro na minha sala. Eu fui colocando sobre a mesa. Eu estava muito assustada. Fui até a cozinha e bebi água. Eu precisava tomar água, acalmar o meu coração, que estava disparado, sei lá. Eu acho que meu coração passou de 170 batidas por minuto. Eu acho que sim, porque eu tenho um relógio que estava no meu pulso que marca essa coisa de batidas do coração. E eu me lembro de ter disparado, como se fosse um alerta de que o coração estava muito acelerado. Fiquei um tempo tomando água e pensando. A luz da sala acesa. Chegou a passar pela minha cabeça a ideia
de eu abandonar minha casa, de eu ir embora. Não podia! Era ali que eu morava. Eu não tinha nenhum parente perto. Eu morava sozinho. Era ali que eu morava. Eu tinha que ficar. Ainda que eu deixasse a luz acesa, ou todas as luzes acesas. Depois que eu tomei água, me acalmei mais. Fui tomar um banho. Tudo o que eu precisava era de um banho quente. Um banho quente e demorado, até porque lá fora fazia um pouco de frio. Eu queria tomar um banho quente. Mas enquanto eu abri o chuveiro, no quente, naquela opção de inverno, e não abri muito o chuveiro para que a água saísse quente, deixei aquela água quente lavar o meu corpo. Foi um banho demorado, talvez o mais demorado que eu tivesse tomado. Nunca tinha feito isso, mas eu tranquei a porta do banheiro. Medo! Eu estava sozinha em casa. Eu tomava banho com a porta do banheiro aberta. Mas desta vez não, eu tranquei a porta do banheiro. O banho demorado. E pensei. Estava no chuveiro, me entregando aquele momento que devia ser de relaxamento. E era. Só que era um relaxamento de quem estava muito assustada. Senti que o coração se acalmou. Porta do banheiro trancada. Então aquele vapor do chuveiro quente, ele foi ficando todo dentro do banheiro, o que antes não acontecia, porque eu já disse, eu tomava o banho com a porta do banheiro aberta. Teve um momento em que eu tive que fechar os olhos para lavar a cabeça com shampoo. Eu uso lente de contato, então eu não posso, em hipótese alguma, irritar os olhos. Eu fechei bem os olhos para que não caísse a espuma do shampoo nos olhos. Fiquei com os olhos bem fechados por causa do shampoo, que agora escorria. Foi quando eu senti uma brisa gelada passando por mim. Uma brisa bem gelada, como que se alguma porta, alguma janela tivesse sido aberta. Eu senti que aquela brisa gelada passou por mim. E eu ouvi a porta que eu tinha trancado com um trinco, a porta do banheiro. Eu ouvi nitidamente a porta do banheiro rangendo e se abrindo. Como isso, meu Deus? Eu com os olhos fechados, tirando o shampoo dos cabelos, que aliás cabelo eu tenho de montão, a coragem é bem menos, mas cabelo de montão. Eu perguntava como isso, meu Deus, eu tô sozinha. Eu nunca tranquei a porta do banheiro, pela primeira vez eu tranquei com trinco. A janela do banheiro também estava fechada, bem fechada, porque fazia frio lá fora. Não tem como ninguém abrir essa porta. Não tem como ninguém abrir essa porta. Eu tô sozinha em casa. Pensei tudo isso já com o coração na mão. Abri os olhos. Com cuidado. A cortina do box, praticamente ao mesmo instante, também foi aberta por mim. Eu abri os olhos e abri a cortina do box. A porta do banheiro estava devidamente fechada como deveria estar. Não estava aberta. Mas eu senti o frio que entrou. Eu escutei o ranger da porta sendo aberta. Eu precisava tomar alguma atitude. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi praguejar em voz alta. Que diabo é isso? Que diabo é isso?
Falei isso em voz alta. E voltei ao chuveiro. Eu não tinha terminado o banho ainda. Mesmo com a porta fechada, eu sentia alguma coisa estava comigo ali, dentro do banheiro. Alguma coisa, alguém estava ali comigo dentro do banheiro. Eu não conseguia mais fechar os olhos. Então, eu desisti de terminar a lavagem do meu cabelo. Eu apenas enxaguei da forma que deu, que pude. E saí rápido do box. O espelho do banheiro, devido ao vapor, eu não tinha esse hábito. Eu já disse e repito, eu sempre tomava banho com a porta do banheiro aberta, mas o espelho estava completamente embaçado. Me enrolei na toalha grande, peguei a de rosto para limpar um pouco daquela fumaça, aquele vapor, aquele embaçamento do vidro do espelho do banheiro. Na primeira passada que eu dei com a toalha de rosto, eu vi atrás de mim. Eu vi refletido no espelho, atrás de mim, o homem de preto, o homem magro, alto, o mesmo homem que eu tinha visto sentado no sofá. A minha respiração parou. Ele sorria para mim, naquele rosto sem feições, mas no lugar da boca dava para ver que ele dava um sorriso. Eu gritei e olhei para trás imediatamente. O homem não estava lá. De novo o coração saindo pela boca. Se eu estivesse com o relógio, ele teria disparado de novo. Desta vez eu não estava tomando banho. Suspirei fundo, tentando me acalmar. Meu Deus, eu tô vendo coisas. Eu nunca tive isso comigo. Mas eu tô vendo coisas. Será que foi o cansaço do dia difícil que eu tive? A fome? Eu tava com fome. Eu ia fazer um lanche pra mim. Eu ia à cozinha mexer pra fazer um lanche, mas diante de tudo, não. Eu não vou ter coragem de ir à cozinha. E resolvi me deitar. O meu quarto era junto ao banheiro. Era suíte. Então, no que eu saí do banheiro, eu estava no quarto. A minha cama pronta, esperando por mim. Com fome, eu estava. Mas eu não tinha coragem de ir atrás de alguma coisa para comer. Eu não tinha coragem de ir para a cozinha mais. Fiquei com medo de não conseguir dormir naquela noite, depois de tudo que eu tinha assistido e visto. Foi uma noite agitada, sabe? Com sonhos muito complexos, estranhos. Em quase todos os sonhos, que não eram sonhos, aquilo eram pesadelos. Alguém me perseguia. Mas eu consegui ainda dormir. Acordei com o despertador gritando loucamente o horário marcado de sempre. Tentei esquecer tudo que tinha acontecido na noite anterior. Tinha muito que fazer de novo no meu trabalho. Fui trabalhar normalmente e assim eu passei o dia. Temi na hora de sair porque eu tinha que voltar para casa. Chegou o momento de eu voltar. Naquele dia foi tudo tão mais tranquilo, inclusive no ônibus, que tinha uma vaga para eu sentar. E a mesma cena rotineira se repetiu. Fui fechar a porta de entrada e de novo eu senti uma pressão na porta.
De novo eu senti uma pressão, como se alguém puxasse do lado de fora. E não é que a porta escapou da minha mão e bateu de novo. Falei, meu Deus, não é possível que tudo vai começar. Não é possível. Já entrei em casa, então, acendendo a luz, assim, meio apressada. Desta vez, eu nem olhei para o sofá, portanto, acabei não vendo nada do que eu não queria já ver. Jantei. Peguei a comida que uma pessoa em especial preparava para mim, apenas requentei e jantei. Ok, tudo bem. Fui tomar o meu banho para poder dormir normalmente. O banho sempre me acalma. Desta vez, eu deixei a porta do banheiro aberta. O vapor, portanto, não embaçou o espelho do banheiro. E também, graças a Deus, não aconteceu nada de extraordinário. Banho tomado, fiquei em frente ao espelho para desembaraçar o meu cabelo. Meus olhos corriam para ver se havia alguma coisa atrás de mim, mas nada. Estava tudo bem. Foi quando me olhei nos olhos e vi que o meu rosto estava muito cansado, muito judiado. Às vezes me dava até a impressão de que não era bem o meu rosto que estivesse ali. Ele parecia mais envelhecido. E eu fiquei até assustada, com medo de estar sofrendo das faculdades mentais. Mas para não me impressionar, acabei de desembaraçar o cabelo e fui me deitar. De novo, sabe? Eu acho que porque estava muito assustada, eu tive um sono bastante perturbado. No dia seguinte, voltei à rotina do trabalho, trabalhei normalmente. E no que eu voltei para casa no terceiro dia, eu temia que as cenas se repetissem. E desta vez, eu resolvi ter um pouquinho mais de coragem. No momento em que eu fui fechar a porta, que eu senti a pressão, como que se alguém puxasse a porta de fora, fazendo aquela pressão, inclusive, se eu soltasse a porta, ela bateria. Dessa vez eu não soltei a porta, eu segurei com força. E aí eu forcei assim a porta para eu conseguir abri-la novamente, e eu consegui contê-la. E eu saí de novo, eu saí de casa de novo. Só que quando eu saí, houve uma transformação incrível na parte externa da minha casa. A minha casa já não era mais a minha. Eu saí e eu me vi na varanda de uma casa grande. Uma casa que não existia no lugar onde eu morava. Até porque havia minha casa, tinha uma rua no meio, e depois da rua é que vinha a casa em frente. Não, mas no que eu abri a porta, eu já me senti na varanda de uma outra casa diferente. E eu senti no coração que eu teria que enfrentar aquilo. Eu saí caminhando pela varanda daquela casa estranha, me parecia uma casa antiga, grande. De repente eu vi uma porta aberta e eu ganhei a sala da casa. Tudo parecia em silêncio. Apesar do medo que eu sentia, eu entendia que eu tinha que ir em frente. De repente, na sala havia um corredor grande. Aí eu entrei por aquele corredor que eu não sabia onde ia dar, lógico. Era a primeira vez que eu estava dentro daquela casa. E na medida que eu fui passando pelo corredor, havia uma porta, a do primeiro quarto, aberta. Eu vi, antes de eu chegar na porta, que uma mulher saiu dali. Me ignorou, aliás, ela nem olhou para mim. A mulher saiu do quarto, passou por mim e foi embora corredor afora. Eu ia chamar por ela, mas como ela me ignorou, eu me mantive na minha. E aí eu cheguei na porta e olhei para dentro do quarto. E deitado na cama, pasmem,
eu vi o homem de preto, o homem que eu tinha visto no meu sofá, com a mesma roupa, descomunalmente alto. Ele não cabia na cama, para vocês terem uma ideia. Ele havia se deitado e os pés estavam para fora da cama. Mas eu estava naquela casa diferente. Quando ele percebeu a minha presença, ele estava deitado no travesseiro, mas ele não olhava para mim. Ele estava como se apoiasse a orelha esquerda no travesseiro e ele olhava para o lado de uma janela. Ele ficava de costas para mim. Eu olhei e temi o que ele pudesse fazer comigo. Então eu fiz menção de sair dali. Eu queria fazer o caminho da volta, ganhar o corredor, do corredor à sala, da sala à varanda e, quem sabe, com sorte, encontrar de novo a porta da minha casa. Mas no que eu tentei fazer isso, o homem falou: por favor, me ajuda. Ainda assim, eu ameacei em dar um passo atrás, mas ele repetiu: por favor, me ajuda. Então, eu não sei de onde eu criei coragem. Ajudar? Ajudar como? Como ajudar? O homem, ele começa a conversa do meio para frente. Eu não entendi absolutamente nada, mas entendi perfeitamente o que ele disse. Ela jogou ácido no meu rosto. Ele falou, ela jogou ácido no meu rosto. Deduzi que fosse aquela mulher que tinha saído dali e que me ignorou e que passou reto. Ela jogou ácido no meu rosto. Então eu entendia que ele queria uma ajuda com relação a isso. Então eu perguntei para ele: quer que eu chame a ambulância? Um médico? Alguém de um hospital? É isso? Não. Tudo que eu preciso é de oração. Tudo que eu preciso é de oração. Eu entendi perfeitamente o que ele disse. E disse em resposta: farei as orações. Em seu nome? Sim, por favor. Crispim. Eduardo Crispim. Por favor. Eu guardei o nome na minha mente, na minha memória. E diante dele, que continuava deitado, apoiando a orelha esquerda sobre o travesseiro e olhando para o lado da janela, de costas para mim, e ele permaneceu assim. Eu de pé quase na porta do quarto. Eu prometi que faria as orações. Eu disse em nítido e bom som: prometo, Eduardo Crispim, que eu farei as orações. Ele levantou a mão direita como agradecimento, e eu pude ver que nas costas das mãos direita dele estava toda deformada a pele, como se tivesse também sido atacada por algum ácido. Eu vi a mão direita dele erguida. Dei meia volta, retornei àquele corredor, não fui na direção que saiu a mulher, porque a mulher me ignorou, eu não a vi. Voltei sim para o caminho que eu tinha feito para a sala. Da sala eu ganhei de novo a varanda, e da varanda eu tinha certeza que atrás dela estava a minha casa. E estava.
Tanto que, quando eu coloquei a mão pro nada, porque eu coloquei a minha mão pro nada na altura da maçaneta da minha porta, então eu coloquei mais ou menos na altura da maçaneta. Quando eu coloquei da varanda a minha mão na altura da maçaneta da minha porta, a minha mão encontrou-se com a maçaneta da minha porta. Eu abri, entrei na minha casa de novo. Agora era a minha casa. E quando eu fui fechar a porta, não houve mais a pressão. Já não senti mais que alguém puxasse a porta do lado de fora. A porta estava normal. Fechei com a chave. Olhei o meu sofá e nele não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Com fome, como eu chegava, fui à cozinha, requentei a comida que a dona Margarida fazia diariamente para mim. Ela também tinha a chave da minha casa e nunca reclamou de absolutamente nada, nem que tivesse visto alguma coisa. Requentei da comida, me alimentei, de novo a rotina do meu banho, mas desta vez mais em paz, voltei para a sala e vi televisão. Fui me deitar no horário de costume. E no dia seguinte, de volta à rotina do trabalho, eu fui atrás de uma igreja, onde eu fui solicitar uma missa em nome do Eduardo Crispim. Eu tinha marcado tudo na minha memória e até escrevi num papel. Dentro dessa igreja, além da missa solicitada, eu fiz muitas orações diante dos altares. Exatamente 3 dias depois, num domingo, eu estava lá na missa, celebrada em nome dele. Não tive mais nenhum problema na minha casa com relação à porta, visão no sofá e nem nada que a me atemorizasse no banheiro, mas absolutamente nada. Fiz depois uma pesquisa. Eu tenho, na verdade, a Vera, que é casada, ela é minha amiga, mas ela é casada com um delegado. E eu pensei e falei, vou falar com a Vera. Me abri com ela. Ela era minha amiga bastante para isso. Me abri com ela. Relatei o acontecido. E aí eu pedi uma ajuda com relação ao marido dela, que eu também conhecia, mas não era tão íntima do marido dela. E ele, como delegado de posse do nome, resolveu me ajudar. E me ajudou mesmo. Porque não era absolutamente nada contemporâneo. Tudo aquilo que ele descobriu já tinha acontecido havia 50 anos. 50 anos. Através do nome, nos anais da polícia, ele encontrou, naquela cidade em que eu morava, exatamente um crime. Quando uma mulher descobre que o seu marido continuava tendo alguma coisa com a sua ex-namorada e, como vingança, ela jogou ácido no rosto do marido. Jogou ácido no rosto dele, deformando o rosto dele inteiro. Segundo me contava o delegado, ele era um homem muito bonito, mas teve o rosto completamente desfigurado devido ao ácido atirado. Ele ficou tão abatido com isso que ele resolveu dar cabo à sua própria vida. Foi na estação de trem. E quando o trem vinha em velocidade, ele se jogou à frente. Dedução. Pura dedução.
A sua alma ficou perdida e sofrida nesse tempo todo. Já havia acontecido tudo isso, tinha 50 anos, um pouco mais de 50 anos. Mas a grande pergunta que ficava era: por que eu? Por que ele escolheu a mim? Explicara-me uma senhora que era médium que eu também tinha esse dom. E talvez pela proximidade da minha casa. Aí é que tá. Uma coisa muito estranha de se explicar. A minha casa, que não era comprada por mim, eu não era dona da casa, era a minha casa porque eu a alugava, então era a minha casa. Ficava no terreno onde existia a casa dele. Mas diante dos acontecimentos, da morte dele, do fim do casamento dele, aquela casa havia sido derrubada e outra casa fora construída. E isso uns 15, 20 anos depois da morte dele. Então a casa que eu alugava era outra, mas no terreno onde havia a casa dele. O delegado confirmou. Era exatamente ali que ele morava. É uma coisa impressionante. Muito impressionante. Mas depois que eu fiz as orações, a missa, eu não solicitei apenas uma, mas algumas. Nunca mais eu tive qualquer tipo de perturbação. Muito pelo contrário. Digo que a minha vida melhorou muito depois disso. Encontrei uma pessoa espetacular, me casei com essa pessoa, que já tinha, de um casamento anterior, 2 filhos. Então eu passei a ter 2 enteados, que eu considero 2 filhos. Eu ganhei uma família depois disso. A minha vida mudou para muito melhor. Mas tudo isso eu conto aqui, na história da meia-noite, aconteceu comigo. E foi exatamente assim. Se você gostou da minha história, por favor, comente, deixe o teu comentário. Será muito importante. Uma outra coisa que eu quero solicitar a você, por favor, se inscreva no canal do meu amigo Paulinho Boa Pessoa. E mais, se sobrar gentileza, aproveita e manda também um valeu demais pro Paulinho.